de benefícios, bem como na parte de investimentos, as associações têm assento e direito a voto. Lá é um colegiado, lá se vai ter algum tipo de mudança, é colocado em pauta. Podemos até ser vencidos, como já fomos. A maior parte das vezes, óbvio que a gente é uma unanimidade de posicionamento, mas em certos pontos que nós não concordamos, marcamos nosso posicionamento para defender o interesse dos RPPS, dos segurados do regime de previdência. Entrando um pouquinho dos benefícios que tem o RPPS, então esse aqui eu acho que já foi exaustivamente passado por vocês. 3 modelos que existem hoje: o RGPS, a qual vocês hoje estão situados, né? Sistema INSS, elitistas, o RPPS que nós estamos defendendo aqui, e ainda temos a previdência complementar, podemos classificar como fundos de pensões. Dar alguns exemplos para vocês. Acho que esse segmento de fundos, na verdade, os RPPS está engatinhando o que os fundos de pensão foram há 30 anos atrás. Tá? Fundos de pensões têm uma história de 30 anos, 35 anos já no Brasil, alguns mais recentes, mas hoje, esses fundos de pensões, quem estão aqui dentro? Os grandes. Banco do Brasil, Previ, Petrobras, Petros, Caixa Econômica Federal, FUNCEF, e outros tantos grandes como esse. Só um exemplo de uma boa gestão que eu posso dar no caso da Previdência Complementar. A Previ, no final do ano passado, ela já está com um patrimônio gigantesco, não sei precisar, mas para mim é algo em torno de 50 bilhões de reais, que é a poupança que todo mundo vem fazendo ao longo do tempo, e por ter tido uma gestão ao longo dos últimos anos primorosa, então terem gestores capacitados, gestores sérios e comprometidos com aqueles recursos, a Previ ela foi superavitária nos últimos 5 anos. Esse superávit que ela gerou, no final do ano passado, de comum acordo com o governo federal, e ineditamente, o que a Previ fez? Ela distribuiu parte desse superávit. Ela pegou, não me recordo agora, mas acho que foi 3.700 e 50% transferiu ao governo, que na verdade não deixa de ser um mantenedor, é o patronal, né, pelo Banco do Brasil, e os outros 50% foi distribuído entre os segurados. Ou seja, não deixa de ser uma participação de lucros, vamos colocar assim. É um fato inédito que aconteceu. Temos vários, todas essas que eu te falei, a Previ, a FUNCEF, a Petros, todas elas são regimes complementares que têm superávit, são superavitários. Aproveitaram bons momentos do mercado. Da onde que vem esse superávit? Esse superávit vem, hoje nós temos, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, estou abordando aqui, a questão da meta atuarial. Nós temos que fazer uma avaliação atuarial para ver qual o melhor modelo, qual o melhor regime que se enquadra o perfil dos servidores aqui. Então, como que se vai avaliar isso? Qual a idade média, qual o perfil, mais homens, mais mulheres, qual o tempo que falta para se aposentar. Isso, essa avaliação atuarial, em cima de modelos matemáticos aí, e ferramentas de lógica, ela vai elaborar essa avaliação. Com essa avaliação pronta, nós vamos ter a questão da obtenção das metas atuariais na parte de investimentos. O que seria? Eu tenho X aplicado. No final do exercício, esse X aplicado vai ter que me render a variação da inflação mais juros, em regra, de 6% ao ano. O que seria isso, então? Inflação, 5% ao ano, hoje, mais ou menos, com 6%, 11%. Então, o que eu tenho aplicado no mercado, minimamente teria que estar tendo essa rentabilidade para manter-se aquela variação atuarial que foi elaborada ainda dentro dos parâmetros corretos. Só que no mercado financeiro, salvo algumas exceções mesmo, muito raras, se atinge com facilidade e, por sinal, em alguns casos, muito mais que essa rentabilidade. Então, em vez de ter os 11% por ano, o ano retrasado nós tivemos RPPS que teve 20% de rentabilidade. Então, o que acontece? Essa gordura que se criou, esses 8%, 9% a mais do recurso que estava aplicado, gerou de rentabilidade, é considerado um superávit. Esse superávit, a longo prazo, tem vários benefícios. Um dos benefícios, que foi um caso raro, foi a distribuição. Mas o mais comum, qual que é? Redução de alíquotas contributivas. Se hoje nós temos uma alíquota que o cálculo estipulou de contribuição
um exemplo, que é uma média também de 15% ao índice patronal, você tem o sistema capitalizado, isso pode chegar a 11%. Tá? Então, isso são as vantagens de uma gestão séria, de uma gestão boa de previdência complementar. Bom, como eu estava falando, a questão de medo e a questão de exemplos. Eu acredito que aqui deve ter os servidores mais antigos, deve ter tido alguma experiência, pelo menos de um amigo, de alguma outra cidade, de algum outro município, que já foi estatutário, que estava dentro de um regime próprio e que teve alguma situação adversa. Qual a situação adversa? É aquilo que eu te falei. A extinção do regime, falta de cumprimento pelo administrador das obrigações legais, recursos que estavam em caixa, o prefeito pegou para construir uma creche, para construir um hospital, para construir uma estrada. Realmente, isso era muito comum. Era muito comum. Até antes do advento, daquilo ali, 1998, Emenda Constitucional 20, e junto àquela Emenda Constitucional 20 veio essa lei aqui, 9717, esses fatos realmente eram corriqueiros. Tá? Era muito fácil um prefeito chegar, olhava lá o sistema previdenciário dele com 10 milhões, ele com um déficit no caixa, opa, está faltando 10 milhões, eu preciso fechar minhas contas. Dá um jeitinho, transfere esse recurso para dentro do meu caixa e está tudo certo. Aconteceu muito isso, gente. Nós temos hoje vários associados que, por conta dessas adversidades, tem parcelamentos aí de 10, 15, até 20 anos que a atual administração teve que fazer para sanear essas situações passadas. Mas, como eu estava comentando, a parte do regime de previdência no Brasil, previdenciária, é muito nova. Se nós pegarmos os Estados Unidos já tem praticamente 150 anos que já existe previdência lá. Nós estamos levando essa questão de previdência a sério a partir de 88, quando veio a Constituição de 88, que os nossos legisladores colocou lá a questão da possibilidade de assegurado a previdência própria aos servidores, e ficou um lapso temporal de 88 a 98, 10 anos, sem nenhum tipo de regulamentação. Ou, se tivesse, uma regulamentação muito simples, muito fraca. Em 98, com a questão da 9717, com o Ministério da Previdência, com os órgãos legisladores soltando normativos intralegais, começou-se realmente a moralizar a situação dos RPPS. Pode ser até que eu cometa um equívoco, mas eu, particularmente, de 98 para cá, eu não conheço nenhum município que, de forma lícita, que o administrador foi e pegou os recursos e deixou o segurado do navio. Já aconteceu, mas de forma ilícita, realmente, apropriação indébita, crime está sendo apurado, Polícia Federal, crime que já tem os causadores disso sendo apenados, mas de forma lícita, como era anteriormente a 98, isso realmente não aconteceu. E não acontece mais. Só que a lei veio se aperfeiçoando. Nós viemos criando novos mecanismos, a lei 10887, que veio a regulamentar também todas as formalidades necessárias também. Por quê? Porque existia um lapso temporal, uma coisa importante, pessoal. Nesse período anterior aqui, como que era o sistema de aposentadoria? Hoje, nós temos um sistema de contribuição. Você tem que ter contribuído 30, 35 anos de contribuição. Anteriormente, não. Era tempo de serviço. Tempo de serviço não quer dizer que você tinha que ter contribuído. Então, muitos casos, que acontecia o seguinte, a pessoa comprovava que trabalhava lá no mercadinho do avô, na padaria do irmão, e esse tempo era aceito para fins de aposentadoria. Hoje não. Hoje, tempo fictício, nós chamamos isso de tempo fictício, em hipótese nenhuma você pode levar para a aposentadoria. Hoje é tempo de contribuição. Você vai ter que ter os homens de 35 anos e as mulheres 30 anos de contribuição, salvo as regras especiais e professores que têm 5 anos a menos e outros casos também. Mas, em regra, esse é o requisito. Uma outra coisa muito importante que foi sanada em 99, pessoal que estava dentro de regime de previdência própria e que, durante longa data, contribuiu para o regime privado, para o INSS, ou até dentro da própria prefeitura, que anteriormente era nesse regime, ou porque trabalhava numa empresa, num mercado, algo assim, que era, então, assegurado no INSS.
não existia compensação, não existia regulamentação da compensação. Em 99, o Ministério da Previdência regulamentou essa compensação. Então, hoje, o que acontece? Isso é importante saber porque são valores muito altos. Vocês estão aqui no regime do INSS. O ano que vem foi aprovado, os servidores acham que é melhor passar para o regime próprio. E esse tempo todo que vocês contribuíram para o INSS? Não pode ficar lá, até porque o ente patronal, o fundo que vai ser criado, vai ser o responsável pela aposentadoria do pessoal que está aqui. Então, existe essa questão da compensação previdenciária. Essa compensação, os gestores assinam um convênio com o Ministério da Previdência, onde, nesse convênio, todas as aposentadorias que ocorrerem dentro do município, com exceção dos casos por invalidez, são encaminhados os processos ao INSS e dentro de uma tabela de cálculos deles, lá o tempo que vocês contribuíram para o INSS, os valores de contribuição e tudo mais, é feito um repasse mensal, um repasse pro rata, que nós falamos, à instituição, no caso ao fundo que vai estar fazendo o pagamento de provento de vocês. Por exemplo, uma pessoa que se aposenta com R$2.000 e trabalha, a grosso modo, óbvio, a gente tem uma tabela própria para isso, mas que contribuiu 15 anos no INSS, o INSS vai fazer o cálculo e vai estar repassando esse valor para nós, R$1.000, R$800 para nós. E daí, esse valor entra dentro do nosso fundo e o complemento do seu salário é feito com os recursos que o ente patronal e os segurados estão fazendo para o fundo. Então, é feito um sistema, vamos colocar assim, misto. Vem o recurso a título de reposição, de reembolso, e nós pagamos vocês. Isso é muito importante, porque podemos colocar aqui próximo de 30% dos recursos a serem gastos momentaneamente futuros terão que vir do INSS. Então, nós estamos falando de valores consideráveis. Valores consideráveis por quê? Porque a hora que nós pegamos, fiquei sabendo que hoje 5.000 e poucos servidores aqui vinculados e poderiam estar sendo feitos essa migração 5.300, 5.400. Isso, imediato, o impacto é muito pequeno, mas imagina já esses 5.000 servidores já aposentados e recebendo nas costas aqui do Instituto de Previdência, aqui do Fundo de Previdência, e o INSS sem repassar nada. Nós estamos falando de milhões, milhões que eu digo, vou dar um exemplo de São Bernardo, que eu posso citar, que eu tenho propriedade para falar. Nós temos em São Bernardo um passivo, ou seja, eu teria que ter já em poupança para fazer frente a todos os meus servidores ativos e meus servidores inativos, eu precisaria ter R$2 bilhões. Desses R$2 bilhões, o cálculo que nós chegamos junto com o atuário, junto com o Ministério da Previdência, é que compete ao compete ao INSS quase R$800 milhões. Então, dos R$2 bilhões, R$800 milhões é de responsabilidade do INSS repassar para o fundo. Existe algum risco do INSS não passar? Pode existir. Se o fundo deixar de cumprir as obrigações que são de encaminhar a documentação pertinente, de fazer a atualização anual desses relatórios desses aposentados, o INSS não vai repassar esse recurso. O servidor tem algum risco? Nenhum. Porque se o ente deixar de fazer isso, se o instituto que cuidar das aposentadorias deixar de fazer isso, ele vai ter que usar recurso próprio dele para pagar vocês. E daí, ele vai ter interesse de ir atrás para reembolsar esse valor. Então, o servidor, em nenhuma hipótese, vai ser prejudicado. Isso é só uma trava, uma segurança a mais para o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema dos RPPS. Aqui é um ponto muito controverso de tudo. Existe uma corrente muito grande na parte de previdência que entende que a constituição dos regimes próprios de previdência não é facultativo. Eles entendem que é uma questão obrigatória. Eles colocam o seguinte, que está assegurado o regime de previdência. E outros desenrolares, tem outros normativos fora esse, isso aqui é a Constituição, tá, gente? O artigo 40 da Constituição. Essa linha de pensamento é uma linha que eu posso ter citar recentemente o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Tribunal de Contas, órgão fiscalizador, está colocando de forma coercitiva a exigência de criação de RPPS
no estado de Minas Gerais. É o primeiro órgão fiscalizador, é o primeiro ente, na verdade, oficial, que está exigindo a criação. Nós tínhamos sempre essa questão, juristas, entendimentos, ministério incentivando, mas nunca nenhum órgão obrigando essa criação. Do ano passado para cá, o Tribunal de Contas está dando prazo, está apontando nos relatórios de contas deles a necessidade de criação e cumprimento da Constituição dos RPPS. Tá? O governo federal, na verdade, é um grande apoiador dessa iniciativa. Tá? A verdade é uma. Vamos pegar todos os grandes órgãos públicos, governo federal, União, todos os estados, sem exceção, os 26, todas as capitais de estados, todos têm regime próprio de previdência. É um modelo inovador, óbvio, que está se passando por um processo de ajustes dos últimos 10 anos, vai continuar se passando ainda, mas que a hora que faz a conta, que põe a conta no papel, ela é muito vantajosa aos servidores, muito, pelas garantias que ela vai possibilitar, pelas condições que ela vai possibilitar, que todos os servidores se aposentem sem o teto do INSS, se aposentem com a garantia de manutenção desse salário, igualmente ao salário da ativa, sendo que isso você não tem no regime geral. E para o ente também. Por quê? É uma desoneração do cofre. Os custos, vamos estar vendo aqui em breve, os custos do regime geral para o regime previdenciário próprio são muito diferentes. Bom, algumas características, que eu sei que isso já foi falado, eu só quero 2, 3 pontos que eu acho importante a gente estar abordando. Características dos RPPS. Como foi falado, filiação é compulsória, filiação é obrigatória. A partir do momento que foi feita uma escolha pelos servidores de criar-se o RPPS, não adianta um servidor ou 2 servidores não quererem estar aqui. Eu quero continuar no INSS. Não. Você criou um regime jurídico único, que é uma outra questão constitucional, uma exigência constitucional. Todo mundo fica obrigatoriamente filiado a esse sistema. Os benefícios, como já foi falado, são iguais ao regime geral. Custeio dividido entre empregado e empregador. Aqui é importante. O mínimo estipulado hoje na Constituição é de 11% de contribuição aos segurados. Então, todos os servidores em atividade vão ter que contribuir no mínimo com 11%. Tá. Existem casos, posso falar, Paulínia, cidade de Paulínia é superavitária também. Eles estão, nós como associação, juntamente com eles e outros municípios, estamos fazendo uma mobilização muito grande junto ao Ministério para que não tenha mais essa obrigatoriedade de 11%. Em Paulínia, os servidores lá poderiam contribuir com 6% em vez de 11%. Então hoje, eles continuam arrecadando 11%, mesmo sem ter necessidade. Tá? Então isso é uma situação. Por que foi colocado 11%? Porque quando foi criada a legislação, os legisladores estavam vendo principalmente o quê? O caso da União, o caso dos estados, que são grandes devedores. Então, eles colocaram como um mínimo de 11% para dar o equilíbrio mínimo necessário a esse sistema. Mas no caso dos municípios, que em grande parte ou estão a caminho de serem superavitários, estarem capitalizados, ou alguns já estão, isso daqui é uma situação inócua, nós temos que estar mudando. Outra coisa, máximo de 14%. Por que o máximo? Porque o Superior Tribunal Federal já pontuou. Qualquer coisa que o segurado pague acima de 14% de contribuição é caracterizado como fisco. Então ele não permite isso. Liberdade de legislar do ente público, como foi falado aqui na apresentação também inicial. Isso aqui é muito importante. Todos os direitos, como o Sidney falou, todos os direitos que vocês já têm, vai ser feita a transposição para o regime próprio. Só que fora isso, vocês vão poder ter outros benefícios. Por quê? Porque cabe ao ente instituidor do regime próprio fazer a legislação. Então vocês vão poder ter mais ou menos benefícios. Vai depender realmente da mobilização, da negociação, das condições que o ente, a administração tem em ofertar a vocês licença-prêmio, folgas abonadas, abonos diferenciados. Tudo isso vai estar sendo acordado, pactuado
no processo de elaboração do regime próprio presidente, do estatuto que vai regrar